Amém ou não amém? Amém. Amém, glórias a Deus. Eu quero que você possa nessa final de tarde, início de noite, nós vamos pensar em um tema chamado Fábrica de Valentes. Por quê? Bem, no comecinho da nossa vinda para cá, no ano passado, eu trouxe uma palavra para a igreja que era valentes, Os valentes de Davi. E ali nós contamos a história dos 3 principais valentes, segundo Samuel capítulo 23. Mas hoje nós vamos falar de uma fábrica de valentes, porque eles não eram únicos. Davi levantou outros homens que junto com ele fizeram muita diferença, e são esses valentes que a palavra do Senhor nos diz. E antes a gente vai lembrar um pouquinho do conceito do que é valentia, desse termo valentia. O nosso dicionário, ele apresenta valentia como coragem, audácia, valor. Você pode repetir comigo? Está aí na projeção. Vamos lá? Coragem, audácia, valor. Força, energia, vigor. Proeza, façanha. Qualidade do que é resistente, resistência. Esse termo valente ou valentia aparece na Bíblia cerca de 90 vezes. E é por isso que eu julgo ser tão importante. Só que a nossa história, nessa noite, ela começa com um dos episódios mais tristes que a gente tem relatado na palavra do Senhor. É quando guerreiros estão escondidos. Quando homens e mulheres que são chamados para ser valentes, o exército de Deus, ficam entrincheirados ou até mesmo fogem daquilo que é o seu chamado. Eu queria que você lesse comigo, pode ir passando o próximo slide e o próximo. Você pode ler comigo? A nossa história começa aí. Todos juntos? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Quem era ele? Era o Golias. A gente conhece a sua história. Vamos novamente? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos diante de um ano desafiador. Há tantos prognósticos sobre o nosso país. E, ó Pai amado, que alguns chegam a nos estremecer o coração. Mas nós não confiamos, ó Pai amado, em homens, em leis, em política. O que nós confiamos é no santo nome do Senhor. Ó Pai amado, acima da economia, nós faremos menção do nome do Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor esteja, ó Pai amado, verdadeiramente revestindo a tua igreja, e que 2025 seja marcado por um ano de conquista na vida do teu povo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Valentes não se formam na sombra e na água fresca. Valentes não se formam na brisa suave. Valentes não se formam na rede, numa tarde de descanso. Valentes se formam com um propósito, com processos que chegam até mesmo doer. Nós não vamos viver um crescimento, eu e você não vamos experimentar tudo o que o Senhor tem preparado para nós, se nós não formos forjados de uma maneira poderosa pelas mãos do Senhor. Este é um processo para que se formem valentes. E eles são necessários, tanto é que essa linguagem que parece ser do Velho Testamento, ela também está presente no Novo Testamento, lá no capítulo 6 de Efésios, quando nós somos apresentados à armadura de Deus, capacete da salvação, sandálias, da pregação do Evangelho, a espada da palavra, o escudo da fé. Queridos, quando aquela armadura é apresentada, Paulo também diz: vocês precisam ser revestidos, vocês precisam se apossar dessa armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Porque Paulo sabe que nós não estamos num piquenique. Paulo sabe que nós não estamos num passeio.
Paulo sabe, e através da instrumentalidade do Espírito Santo está nos alertando: você, meu irmão, nós estamos num campo de batalha. E se nós perdermos essa perspectiva, nós vamos perder também a visão do propósito ao qual o Senhor quer nos enviar ao mundo. Quando Jesus vai dar uma boa notícia aos seus apóstolos, ele reunido ali, ainda eram os 12, ele diz: eis que envio vocês como ovelhas, como ovelhas no meio de lobos. Jesus está nos preparando de que a nossa missão no mundo, ela vai ser incômoda no mundo e muitas vezes dura para nós. É por isso que na tarde de hoje nós vamos aprender qual o processo de Deus, inspirados pelo aquilo que a gente aprende na vida e na história de Davi, como Deus forma valentes. O primeiro texto que nós acabamos de ler, ele é triste. Há um gigante afrontando. Quem aí se levanta para lutar comigo? E os guerreiros, os que eram para ser os valentes, estão entrincheirados, estão fugindo, tremendo de medo. Por que valentes são importantes? Valentes são importantes porque eles são acima de vencedores. Vencedores, queridos, eles buscam prêmios. Os valentes, eles lutam pela sobrevivência. Vencedores, eles querem conquistar o pódio. Valentes, eles conquistam superação. Vencedores são só vencedores. Só que valentes são mais do que vencedores, amém? Porque eles fazem menção do nome do Senhor. E é na história de Davi que nós vamos aprender como que Deus forja, como que Deus levanta um valente, um homem de Deus, uma mulher valorosa, que possam fazer em seu nome grandes proezas, amém? E eu queria falar para você, porque às vezes a gente olha, não, Deus quer levantar alguém. E Deus pode levantar a pessoa que está aqui do meu lado, né? Mas eu quero lembrar de que Deus deseja falar com você nessa noite. E eu lembro da história da irmãzinha, ela não faltava o culto. E tradicionalmente os cultos, né, acontecem ali aos domingos, e todo final do culto, quem é aqui da época em que o pastor cumprimentava na porta? Levanta a mão. Hoje são tantas portas que não dá, né, queridos? Mas eu sou dessa época. Acabava o culto, o pastor, né, tinha o pós-lúdio, quem lembra? A gente ficava em pé, o pastor ia pela porta assim, ia despedindo a congregação. E essa irmã, toda vez que chegava no pastor ali na porta, dizia: pastor, que palavra abençoada. Aquela irmã, fulana de tal, estava precisando ouvir isso. Domingo que, né, passava, o pastor pregava novamente, ela chegava no pastor e dizia: pastor, palavra poderosa. Irmão fulano de tal estava precisando receber essa palavra. Irmãos, isso era domingo após domingo, ano após ano. Um dia deu uma chuva, mas uma chuva tão grande naquele lugar, que não dava praticamente para ir para a igreja, mas era domingo. O pastor falou: vou para a igreja, vai que alguém vai no culto hoje. Chegou, irmãos, e realmente naquele domingo não foi ninguém na igreja, somente a irmãzinha, não faltava nunca. Pastor falou: eu não gosto de fazer isso não, né, de usar o púlpito para dar recado, mas hoje não tem jeito, só eu e ela aqui. Já foi de Mateus capítulo 7. Como começa Mateus capítulo 7, queridos? Não julgueis, para que não sejais julgados. E aí o pastor começou a pregar. Olha, irmãos, como se a igreja estivesse cheia, só ele e a irmã. Meus irmãos, antes de você tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão, vê se não tem uma trave no seu, corrija a sua vida, antes de tentar corrigir a vida do seu irmão. E começou a pregar entusiasmado. No final da mensagem ele orou, a irmã estava chorando. Ele foi para a porta, como fazia todo domingo. Ela chegou chorando, falou: pastor, eu nunca vi o senhor pregar de uma maneira tão maravilhosa e poderosa. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o pastor pregando para ele mesmo. Eu espero que Deus fale com você nessa noite. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Ele vai falar comigo. Amém? Glória a Deus. Davi, ele enfrenta Golias, se levanta, você conhece a história, e Davi começa a ficar renomado.
E Davi, aquele jovem que havia acabado de sair dos campos, de cuidar das ovelhas, agora é um homem de guerra, é um homem de batalhas. E ele começa a receber homens para fazer o seu comando. Ele é tão bem sucedido nessa peleja, nessas guerras, que quando Israel sai para a batalha e eles voltam para a capital, para Jerusalém, nas portas da cidade se canta uma música. E essa música diz: Saul matou os seus milhares, as suas centenas, mas Davi matou os seus milhares. Então exaltavam o rei, mas colocavam Davi lá em cima. E aquilo começou a incomodar o coração de Saul. E Saul vai ficando então e tomando ciúme e inveja de como Davi era querido. Era um moço provavelmente bonito, talentoso, tocava harpa, compunha, tinha uma boa lábia, né? Era também, fora disso, era ainda um instrumento poderoso nas guerras. Era tipo, comparado com a gente, cidadão comum, o Rodrigo Hilbert. Porque aquilo não é justo, né? O cara é bonito, vai fazer o peixe? Não, ele pesca o peixe. Ele é que faz a vara, ele é que prepara o fogo. É tremendo, e agora ainda faz crochê. Ah, não, irmão. Aí a concorrência fica difícil. Essa semana, eu e a Su completamos 30 anos de casado, dia 7. E glória a Deus. E eu falo, Senhor, o Senhor é bom, porque se for olhar pela concorrência do Rodrigo Hilbert, eu estaria sozinho até agora. E ela tem que se contentar é comigo mesmo. E Davi era esse camarada, todo habilidoso, e Saul foi ficando então enciumado, e Davi começa a persegui-lo. Está perturbado, coração em ansiedade, depressão, chama Davi para tocar a harpa. Quando Davi está tocando, ele pega uma lança, joga para Davi, Davi só desvia, ela bate aqui, ao seu lado. Davi deve ter pensado, eu acho que ele quer me acertar. E ele então planeja fugir. E Davi vê que está em risco de vida ali no palácio. Sua vida tinha mudado tremendamente, ele tinha saído dos campos, ele foi para o campo de batalha, ele agora convivia no palácio real, era melhor amigo do filho do rei. Tinha Amão, filha do rei, em sua promessa, mas corria risco de vida. E aqui é que nós começa de verdade a nossa história. Davi então foge, porque sabe que rei Saul está profundamente indignado com ele, com ciúmes, e que vai procurar matá-lo de qualquer maneira. É nesse ambiente que Davi então sai, sem preparar nada. Davi vai para um lugar chamado Nob. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 21. Nós vamos hoje, queridos, de 1 Samuel até 2 Samuel, e eu preciso que você esteja atento na palavra do Senhor. E quando Davi está nessa fuga, ele vai para Nob, e ali há um sacerdote, Aimeleque, e há um grupo de sacerdotes que estão ali ministrando diante do Senhor. E Davi chega, porque fugiu às pressas, ele chega em Nob, ele chega na casa do sacerdote e diz, tem pão para eu comer? Porque ele sente cheiro de pão quentinho. E o Aimeleque disse, eu tenho um pão aqui, mas é um pão que eu não posso te dar, porque é o pão da proposição, é o pão consagrado ao Senhor. Eu acabei de tirar, é verdade, os pães antigos, porque a cada 7 dias se renovava ali o pão, aquele cheiro. Sabe quando você chega na padaria, o pão está quentinho, aquele cheiro de pãozinho caseiro? Era esse o cheiro que Davi estava sentindo. E ali estavam os pães da proposição. Ele diz, eu não posso te dar os pães que foram consagrados ao Senhor. Ele diz, não me dá, porque a missão que eu estou é muito importante. Fala, mas pelo menos se vocês tivessem consagrado, se vocês não tivessem tocado em mulher. Ele falou, não, nós estamos preparados para a guerra. E quando é assim, nenhum soldado nem toca em mulher. Então nós estamos prontos, dá o pão, nós precisamos dessa provisão. Aimeleque meio que sabe que aquilo não é muito ajeitado, mas a palavra do Senhor diz que ele concede os pães consagrados para Davi. E Davi diz, olha, a correria foi tão grande, eu saí tão na pressa, que nem arma eu trouxe, eu estou sem nenhuma arma. Você tem alguma arma aí com você? Ele disse, olha,
eu não tenho nada aqui, a não ser a espada do gigante Golias, que você matou. Ela está enrolada e ela está guardada ali no lugar. Ela é para nós um símbolo de vitória. Ele diz, olha, eu precisava até de uma arma melhor, mas não tem, vai com essa mesmo, me passa essa arma para cá. Esse é o primeiro ato. Davi está fugindo. Davi vai para a casa de Deus, Nob. Davi procura o profeta de Deus em busca de ajuda. Davi mente, porque Aimeleque é um sacerdote era como se fosse um juiz, também na época, e ele sabe que aquela história está mal contada. E Davi diz, não, eu estou numa missão aí secreta, o rei que me enviou, mentira, está fugindo. Mas mesmo assim, Aimeleque concede para ele o pão consagrado e a arma que estava guardada. Sabe? Essa é a primeira lei que nós precisamos aprender. A lei de Aimeleque. A lei da provisão. O primeiro princípio que nós aprendemos na formação de um líder, na formação de um valente, é o princípio da provisão. A pergunta que nós temos que fazer no final do dia, dentro do templo, dentro do arraial do povo de Deus, não é quantas leis nós quebramos. Eu sei que nós precisamos ter uma vida santa, precisamos ter uma vida íntegra, mas muitas vezes a nossa maior preocupação é: será que o mundo está entrando na igreja? Sim, é uma preocupação legítima. Mas a principal pergunta que se faz no final do expediente, no meio do povo de Deus, é: quantas pessoas alimentamos? Quantas pessoas chegaram aqui e receberam pão? Quantas pessoas chegaram até nós, no nosso PGM, no nosso ministério, dentro dos nossos cultos, nos nossos relacionamentos? Quantas elas chegaram famintas e saíram com o pão, no nosso caso, o pão da vida? Às vezes nós queremos viver uma espiritualidade que não tem o princípio da provisão. E o princípio da provisão diz, olha, às vezes as pessoas vão chegar até mentindo. Vão fazer até você passar por trouxa. Tem mais, às vezes você vai pagar caro por isso. A gente vai continuar a história. Mas o que Aimeleque tinha em mente é: eu preciso alimentar este homem. E ele não dá apenas o pão, ele não dá apenas a provisão do pão, ele dá também a espada, ele dá o treinamento, ele dá a capacitação para que aquele que chegou faminto saia alimentado e capaz de lutar as suas guerras. Quais as pessoas que Deus te colocou nos últimos anos, perto de você, chegaram famintas de Deus, famintas por um significado de vida, e você chegou e recebeu e diz: eu tenho um pão para te dar, eu tenho um alimento verdadeiro, eu quero te dar Jesus. E quando essa pessoa for sair, fala: não, mas você não vai sair assim, só de mãos vazias, não. Você não vai sair somente levando o evangelho. Já era bom demais isso, mas tem mais para você. Eu quero andar com você, porque você precisa ser capacitado para vencer as batalhas que vão vir à frente. Quando chega, Davi chega sem pão e sem armas. Davi sai alimentado e sai armado. Ele sai de uma maneira em que ele vai poder enfrentar as suas guerras. Aimeleque pagou caro por isso. Havia um homem ali preso no templo, naquele período, cumprindo algum tipo de pena. Era Doeg, ele era um edomita, e quando ele foi liberado, ele foi a Saul e disse: olha, Davi passou por lá. E Aimeleque deu o pão e deu espada para ele. Saul ficou furioso, e foi até Nob, e matou Aimeleque, matou mais 84 dos profetas e sacerdotes que ministravam, dos levitas que ministravam ali. Apenas o filho de Aimeleque, Abiatar, é que consegue fugir daquela chacina. Não contente com isso, Doeg, que havia denunciado, ainda entra na cidade e faz uma matança geral naquela cidade. Queridos, nem sempre quando a gente faz o certo, nem sempre quando nós alimentamos as pessoas, a recompensa vai ser vida mansa. Muitas vezes,
por alimentar um mundo faminto, nós vamos pagar até mesmo com a nossa própria vida. Nós estamos aqui confortavelmente sentados e orando por algumas pessoas nesse templo. Mas só como exemplo, nós temos 4 missionários da nossa denominação presos, com risco de tortura, na Índia. Eles são apenas alguns de tantos outros cristãos que pagam com a própria vida para levar pão para os famintos. Davi sai dali, fugitivo, e vai para um lugar que nós já ouvimos falar. Ele vai para a caverna de Adulão, ele vai para uma cadeia de cavernas montanhosas, aonde ele pode se esconder. E quando Davi está ali, agora nós já estamos no capítulo 22 de 1 Samuel, diz o texto, no 1 Samuel 22, 2, o seguinte: todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Pode voltar o slide, porque o segundo princípio é o princípio da compaixão. Repita comigo: princípio da abrigue os refugiados. Abrigue os refugiados, abrigue as pessoas que estão com necessidade. A igreja não é um lugar para dar retoque. Só vai vir para a igreja quem está assim, olha, só falta aquela pinturinha final, só falta aquela última encerada, já é crente. Sabe aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, mas que faz tudo certinho? Paga as contas, tem uma família bonita, daí você fala, olha, só falta aceitar Jesus. Esse é bom de receber, não é, irmãos? Já está prontinho. Mas eu quero te dar uma notícia. No nosso meio, Deus vai nos encher de pessoas que estão em aperto, endividados, desgostosos. É esse o tipo de gente que Deus entrega nas mãos de Davi. É esse o tipo de gente que Deus diz: Davi, você vai se levantar e vai liderá-los. Tem alguém dando trabalho aí no seu PGM? Davi estava fugindo. Davi já tinha problema suficiente. Deus fala: eu vou te mandar mais um pouquinho aí, só mais 400, tá bom? Sabe, queridos, as pessoas chegarão com problemas, mas elas não têm para onde ir. Eu costumo dizer, quando estou treinando vocacionados, de que muitas vezes a mesa da igreja é a última mesa que as pessoas vão ter para buscar. Já passou pelo médico e recebeu uma notícia, já está fazendo terapia, mas não consegue tantas vezes avançar. Chega um momento que a última mesa que ela tem para recorrer é a mesa aonde o Senhor pode se manifestar na sua vida. Eles não têm para onde ir. O psicólogo, ele recebeu uma pessoa na sua clínica, no seu consultório, e ele começou a ouvir aquele homem, e ele disse da sua tristeza, aquele homem falou da sua angústia, ele falou do seu desânimo, ele falou da sua apatia. E aquele psicólogo foi tratando, ele falou: olha, a gente vai ter uma longa caminhada, mas como parte aí do tratamento, chegou um circo novo aqui na cidade. E nesse circo, o pessoal tem ido, é tanta atração, mas tem um palhaço que ele é fantástico. Eu tenho certeza que se você assistir um espetáculo ali naquele circo, de tanto que você vai rir, se divertir com esse palhaço, pelo menos um pouco desse peso da sua alma vai ficar lá mesmo, né? Não é o tratamento, mas eu te indico, vai rir um pouco. Então aquele homem olha para aquele médico, para aquele psicólogo e diz: o problema é que eu sou o palhaço. Quando você entra num avião, você não vai lá na porta do piloto e diz: ei, está tudo bem com a sua família? Está bem com a sua esposa? E aí com seus filhos? Tudo bem? Quando você vai para uma cirurgia, você quer saber apenas se o médico é um bom especialista.
E você não pergunta para o médico, olha, você está legal, né? O seu casamento vai bem, como que está aí as suas finanças? Não. Você só quer saber se aquele médico, ele tem habilidade para fazer o que é necessário. Mas na igreja não é assim. Na igreja as pessoas estão atrás de referência de vida. Aqueles homens foram buscar Davi, porque por mais que Davi estivesse passando um mau momento na sua história, eles sabiam que Deus andava, que Davi andava com Deus e que Deus falava com Davi. É na caverna de Adulão que esses homens começam a travar as primeiras batalhas, não com armas, mas com a sua própria mente. Porque esses homens vêm em desgraça de vida. Mas esses homens ouvem, por exemplo, Davi tocar a sua harpa e cantar uma música como a que está no Salmo 142, quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde anda, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e te digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, porque eles são mais fortes do que eu. Aqueles homens, eles não estão atrás simplesmente de um bom conselho, eles estão atrás de alguém que anda com Deus. É por isso que precisamos ter um coração de compaixão. A gente diz, pai, a gente não está vendo milagres, como acontecia nos tempos bíblicos. Por que a gente não vê tanto milagre? Porque falta compaixão. Porque antes de fazer qualquer milagre, diz a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus sentiu íntima compaixão, sentiu a dor. Nós precisamos sentir a dor daqueles que estão clamando, daqueles que não têm direção. Nós precisamos sentir compaixão, nós precisamos amar profundamente, nós precisamos abrir mão do nosso conforto e nos doar de uma maneira em que as pessoas possam se sentir acolhidos. Pastor, mas não está fácil para mim. Eu quero te dizer, está reclamando que está comendo a banana, todo dia só tem banana, olha para trás porque tem alguém lambendo a casca. É pouco o que você tem para dar, mas dá o seu caminho com Deus, dá o seu testemunho. Fala, eu não sei o que Ele vai fazer na sua vida, mas eu posso te dizer, eu ando com Ele todos os dias, e isto faz diferença. Ele é o meu refúgio, eu não estou abrigado por essa cadeia de cavernas que nós temos aqui, de esconderijos. Não é Adulão que me protege, quem me protege é o Senhor. Ele é tudo que eu tenho na terra dos viventes. E prossegue. Aqueles homens começam a ver um homem que anda com Deus. Mas há um terceiro princípio. Agora nós já estamos em 1 Samuel 23 e 24. O terceiro princípio é esse, o princípio da honra. Você pode repetir comigo? O princípio da honra. Honre alianças e autoridades. No capítulo 23, nós vamos ter um encontro de Jonatas, o filho de Saul, que era muito amigo de Davi. Ele vai procurar Davi, ele diz, eu sei que Deus vai te fazer o rei de Israel. E nesse dia eu queria ser o primeiro em seu comando. Nós somos amigos e eu quero ser comandado por você. Isso não aconteceu de fato, porque Jonatas morreu antes. Mas Davi honrou a aliança que fez com Jonatas, mantendo o próprio filho de Jonatas em vida. Mas no capítulo 24 é que eu gostaria de destacar. É um encontro de Davi com Saul. Saul está enciumado, Saul está no encalço de Davi. E ele reúne 3.000 homens para perseguir Davi. É todo mundo perseguindo Davi, gente. Davi era o camarada mais procurado. Ele chama toda a Polícia Federal, ele põe todo o staff para caçar Davi. Até o japonês da Federal, lembra dele? Até ele estava na ação. Foi todo mundo. Chega um momento em que eles estão naquela busca por Davi, Davi está escondido. E Saul tem que fazer as suas necessidades, é o que a Bíblia diz. E ele diz, gente, estou apertado aqui, nós vamos ter que dar uma parada. E o rei, então, ele vai para uma caverna, ficar sozinho lá na sua intimidade, satisfazer as suas necessidades físicas. Enquanto ele está lá, quem que está no fundo da caverna escondido?
Davi e os seus homens. Eles olham para Davi e dizem: é agora. Nós estamos lá no capítulo 24, depois você confere. Versículo 11 em diante, eles dizem para Davi: é agora. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Vai lá e mata Saul, ele está totalmente desprotegido. E Davi chega e corta a orla do manto de Saul. O pessoal diz: não, vai lá e mata. E olha só o que o texto bíblico diz: que Davi ficou constrangido por ter cortado o manto do vestido de Saul. E ele então olha para aqueles homens que são os seus discípulos, são candidatos a guerreiros e valentes, ele diz: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi estava vivendo debaixo da honra. Homens podem aplaudir os seus talentos, as suas habilidades, mas Deus celebra o seu caráter. Deus celebra o seu caráter. Quem você é e o que você faz quando ninguém está vendo. A honra, ela é marcada pela humildade de entendermos quem nós somos. E um crente orgulhoso parece tão absurdo como um demônio humilde. Não combina, não parece ser verdade. Sabe, o Senhor já tinha dito através de Samuel, em 1 Samuel 2,30, que Ele honra aqueles que o honram, mas aqueles que desprezam o Senhor serão tratados com desprezo. Precisamos viver e reaver a cultura da honra. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma situação de abusos, até mesmo abusos em nome da fé. Eu estou dizendo de uma cultura da honra. Sabe, eu desonro o Senhor com meus atrasos. Eu desonro o Senhor com a minha murmuração. Eu desonro o Senhor quando eu estou achando que estou dando muito para o Senhor. Quem aqui é dono de iPhone? Levanta a mão, eu estou aqui entre os pecadores. Quem tem iPhone aí? Levanta o seu iPhone com orgulho. Nós que somos iPhoneiros, a gente pode até não ter dinheiro para pagar e atualizar a última versão, mas a gente acha que vale. Quando eu dou um pouquinho mais para o Senhor, eu já estou achando que estou dando muito. Eu vou no shopping e gasto lá R$1.000 no shopping e achei que, uau, R$1.000. Se eu dou R$1.000 de oferta, parece que eu estou dando muito. Eu desonro ao Senhor porque eu não ponho no Senhor o valor que Ele tem. Eu estou traduzindo em forma de finanças porque é mais fácil da gente entender. Mas eu desonro o Senhor. Antes de ontem eu estava com uma turma de discípulos nosso PGM. Eu estava dizendo, gente, às vezes a gente está no culto e fica olhando o relógio, que horas que vai acabar, né? Mas na realidade, quando eu olho Isaías capítulo 1, é Deus que está perguntando que hora que isso vai acabar. Quem pediu isso de vocês? Que vocês viessem com má vontade na minha presença, diz o Senhor. Quem é que pediu oferta? Quem é que pediu festa? As festas das luas novas, todas essas coisas, elas me enfadam, elas me perturbam, elas são pesadas para mim, diz o Senhor. É Deus que muitas vezes não vê a hora do culto acabar. Porque Deus está atrás de corações contritos, quebrantados. Deus está buscando gente que o honre de coração, de fato e de verdade. Muitas vezes estabelecemos uma cultura de deslealdade, primeiro com Deus, mas ela cai, queridos, ela vai para a nossa família. Porque tanta deslealdade nas famílias? E alguém disse algo muito importante, eu aprendi, pastor Josué Valandro, ele cita dizendo, lembre-se, a primeira deslealdade sempre é a menor. A primeira deslealdade sempre é a menor. A próxima vai ser pior. Porque é cultura.
porque é cultura. Aprendemos na pandemia, aí de vez em quando na igreja, hoje a gente vai revezando muitas vezes. Não é questão de estar no templo, ouvindo o clênipo, bater carteirinha. É de saber que esse é o nosso momento com o Pai. De que aqui eu estou reunido com o povo de Deus e que isso faz toda a diferença para mim. Princípios da honra, honra às autoridades, honra aos compromissos. Isso fala sobre integridade, honestidade e caráter. Por fim, o princípio da dependência. Agora nós vamos lá para 1 Samuel 30. Davi não mata Saul. Pelo contrário, quando Saul sai da caverna, Davi lá do outro lado diz: ei Saul, está vendo isso aqui? É o manto, é o seu manto, é a orla do seu manto, eu acabei de cortar, eu podia ter matado. E eu queria te dizer, Saul, para de me perseguir. Para de vir atrás de mim, eu não tenho esse coração que estão dizendo para você que eu tenho, que eu quero te destruir, Davi, Saul, para com isso. Eu sou um cão perto de você, eu sou um cachorrinho perto de você. Davi não contente em dizer com isso, nem um cachorro eu sou uma pulga, porque você está caçando uma pulga. Palavras de Davi. Saul diz: meu filho, me perdoa, não devia ter feito isso, vai em paz, é você que tem que ser o rei mesmo, seu coração é muito melhor que meu. Tudo isso que eu estou contando está na Bíblia, não dá tempo de ler, depois você lê em casa, faz a sua lição, pelo amor de Deus, né? Capítulo seguinte, 2 capítulos depois, está lá Saul tentando matar Davi outra vez. Davi outra vez tem as vidas de Saul na sua mão e não mata. E eles vão cada um para o seu lado. E aí Davi, já com seus homens de batalha, seu exército que está formando, ele passa a ser um mercenário. Ele vai oferecendo o seu exército para lutar a guerra de outros reis. E chega um momento em que os filisteus, que Davi havia matado Golias, contratam o serviço do exército de Davi. Eles dizem: olha, nós vamos descer para uma batalha e a gente precisa que você e os seus homens vão com a gente. E Davi, nesse momento, ele estava morando numa cidade junto com os seus homens que chamava Ziclag. Esse era o nome da sua cidade. E ele deixa essa cidade, Ziclag, nós estamos lá no capítulo 29 de 1 Samuel, e ele vai para o campo de batalha junto com os seus homens para servir os filisteus e ganhar por aquilo. Quando ele chega no campo de batalha, os outros generais, os outros reis, se reúnem e dizem: rapaz, a gente conhece esse Davi. Lá no campo de batalha, nós estamos indo guerrear justamente contra parte de Israel. Lá no campo de batalha, o sangue vai falar mais alto. Eles vão virar a casaca. Não, nós não vamos levar esse camarada. Dispensa Davi e os seus homens. Chega um ponto na vida em que Davi estava assim, longe do trono, bem longe do trono, em que nem para os inimigos ele serve mais. E ele volta para Ziclag. Só que nesse meio tempo, entre ele sair e voltar, os amalequitas vieram tomar Ziclag, incendiaram a cidade e levaram todas as mulheres e crianças como despojo da sua conquista. E agora nós estamos em 1 Samuel 30, quando Davi retorna para a cidade. A cidade está queimada, as mulheres e os filhos foram. Os homens de Davi, eles ficam muito irados, e Davi vai agora aprender o princípio da dependência. O primeiro princípio que nós aprendemos hoje foi o princípio da provisão. Diga comigo, provisão. O segundo princípio, o princípio da compaixão. Diga, compaixão. O terceiro princípio, o princípio da honra. Diga, honra. E agora, o princípio da dependência. Quando ele chega e eles veem aquela miséria toda, aquele desastre todo, mulheres e filhos levados como escravos, os homens que estão sendo treinados por Davi, eles ficam tão revoltados. Pode passar, nós vamos ler o texto juntos. Vamos todos juntos? Davi ficou profundamente angustiado.
Eu só sei que quando aqueles homens veem que tudo deu errado, foram para a guerra, não guerrearam, então não receberam o salário da guerra, chegaram, a sua casa estava queimada, e os seus filhos e filhas e esposas tinham sido levados, eles já buscam um culpado, o culpado é Davi, e eles então pegam pedras. O texto anterior, um versículo antes desse diz, que eles choravam, homens de guerra, homens valentes, chorando, por causa daquela situação. E eles pegam pedras e vão apedrejar Davi. Queridos, há um momento aqui, nesse versículo, olhe para esse versículo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Bem nesse ponto, é bem nesse ponto que acontece algo que eu não sei explicar. Sinceramente eu não sei explicar. Mas Davi, que estava ali angustiado, triste, Davi estava ali pronto a ser apedrejado. Diz a palavra do Senhor, Davi porém fortaleceu-se no Senhor. Em outras traduções diz que ele se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe o que acontece? Quando Davi se levanta com aquela autoridade, aqueles homens conheciam aquela autoridade. Quando ele se levanta renovado e fortalecido em Deus, eles dizem, esse Davi a gente conhece. Na hora eles desistiram de apedrejá-lo, Davi já retomou o comando, porque esse homem cheio de Deus, esse nós reconhecemos. Essa mulher cheia de Deus, essa nós reconhecemos. Às vezes você está caído, às vezes você está cantando fracassos, desilusões. Se fortaleça em Deus, se levante, porque quando virem a sua face cheio da glória de Deus, eles vão dizer, esse nós conhecemos. E a gente sabe que Deus fala com ele, já chamou o sacerdote fez ali o Urim Tumim, diz, vai para a batalha, e eles foram procurar ali aqueles que haviam se perdido. No meio do caminho eles encontram um jovem, é um jovem egípcio, ele está moribundo, ele está para morrer, e ele é servo de um dos amalequitas, que saquearam a cidade de Ziclag. Você está indo comigo? Eu estou indo em 2x hoje, querido. Você está ouvindo o WhatsApp em 2x, tá? Porque senão não dá tempo. E aí, ele começa a dizer, não, eu era escravo, mas eu fiquei doente, meu dono me deixou para trás para morrer. Mas para onde eles foram? E daí eles ouvem toda a história e entendem certinho aonde estão os invasores e vão para lá. Quando eu penso na dependência, primeiro, eu tenho que estar atento à voz de Deus. Segundo, eu tenho que estar atento aos sinais que Deus enviar. Um jovem para morrer no meio do caminho, pode ser a palavra de Deus que o Senhor está preparando para você. Não despreze o que Deus quer te mostrar. Lute por cada família e por cada pessoa. Lá no versículo 18 a 20, Davi, diz o texto, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhas, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e também tomou os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. Davi agora restituiu tudo que ele perdeu, e ainda pegou tudo que os amalequistas haviam conquistado nas outras guerras. Porque é assim, queridos, Satanás pode estar trabalhando, mas quando Deus te der a vitória, até aquilo que Satanás tomou dos outros, Deus vai entregar na sua mão. Você fala, pastor, mas isso é pesado. Isso é Deus na sua vida e Ele vai honrar o seu coração. Só que você tem que lutar. Lute pela sua família. Vai ter dificuldade. Eu e a Su fizemos 30 anos de casado. Só docinho, queridos? Só aquele love lá do Instagram? Claro que não. Teve dificuldades, teve lutas, teve desentendimentos. Teve divergências, mas a gente tem que lutar por aquilo que Deus nos deu. Eu não vou abrir mão dos meus filhos, da minha família, da minha casa. Eu vou lutar a guerra que precisa, mas sei que o livramento vem da mão do Senhor. Quando Davi volta, porque aqui no meio tempo, depois que eles saem de Ziclag, acontece uma coisa, eles estavam em 600 nesse momento. Desses 600, eles chegam num riacho chamado Riacho de Besor, e 200 daqueles 600 dizem, nós não temos condições, nós subimos para a guerra, voltamos, estamos aqui abatidos, nós não temos condições de dar nenhum passo. Não tem mesmo? Não. Davi então manda aqui 200, olha, vocês vão fazer o seguinte,
Vou dar um propósito para vocês. Vocês vão ficar aqui, cuidando das nossas bagagens. Gente, os outros 400 tinham passado a mesma coisa que os 200 tinham passado. Eu nem sei, não falava disso naquela época, mas talvez os 400 que continuaram a jornada era da geração Baby Boomer, os da geração Z. Não, aqui eu não quero, não sei, né? Eu só sei que eles não conseguiam. E eles foram para a batalha. E eu imagino que quando Davi está tomando o arraial dos amalequitas, as mulheres, os filhos dos 200 que ficaram, estão esperando ver o seu marido, o guerreiro vindo, e não veio. Quando eles voltam ao riacho, já com toda a conquista, Davi, então está ali, está na hora de distribuir os despojos. O que era? Cada um ia reaver a sua família, e tudo que eles tinham pilhado, todos os bois, todos os bens que eles tinham conquistado, eram divididos em partes de acordo com a sua patente. Os 400 que foram, falaram para Davi: ei, esses aí que ficaram cansadinhos, só merecem ganhar a família de volta. Nada de despojo para eles. Davi diz: não, não é assim. A gente foi para a batalha, mas eles ficaram aqui com um propósito, eles ficaram cuidando das nossas bagagens. E aquele dia ele instituiu uma lei que vale em Israel até hoje, e todos receberam partes iguais, tanto os que subiram para a batalha, quanto os que ficaram cuidando das bagagens. Porque quando você depende de Deus, e às vezes Deus enche a sua mão de riquezas, de oportunidades, você sabe, isso não pertence a mim, eu preciso distribuir. Quem depende de Deus também se torna providência de Deus na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? Olha que treinamento lindo de valentes, como Deus fez em Davi. Vamos aqui, pode passar o próximo slide. Esse é o treinamento. Em Nobe, aprendeu a? Em Adulão, aprendeu? Em Gened, aprendeu? Em Ziclag, a? Depender. É assim que Deus forma valentes. É um caminho, é um processo. Lá em Nobe, com Aimeleque, ele aprende que tem que dar, é o princípio da provisão. Em Adulão, na caverna, ele aprende a cuidar daqueles que chegam sem destino, é o princípio da compaixão. Em Engede, na cadeia de montanhas, aonde ele preserva a vida de Davi, ele aprende a respeitar, é o princípio da autoridade e da honra. Em Ziclag, aonde ele viu tudo despencar, ele aprendeu a depender, o princípio da dependência. Lembra quando começou a mensagem dessa noite? Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Quem lembra o primeiro versículo que nós lemos? Golias afrontando o exército do Senhor, e diz o quê? Todos os homens ali, entrincheirados, tremendo e fugindo, com medo de Golias. Mas sucesso sem sucessor é fracasso. Ê, pastor, já veio com frases coach aqui, né? Mas não é coach não, você vai ver isso na prática, na palavra do Senhor. Nós vamos ler juntos agora uma sequência de versículos, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Olha, eu sei que tem muitos líderes de PGMs, muita gente que está liderando na igreja há anos, e fazendo com excelência. Chega um momento em que vem o cansaço mesmo, vem um momento em que você quer subir a guerra, mas você não tem a mesma força, talvez não tenha o mesmo vigor, talvez nessas batalhas muito de você ficou. Isso acontece com líderes em todas as esferas, e aconteceu com Davi, um homem forte nas batalhas. Vamos continuar. E Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. 17. Porém, Abisai, diga Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel.
Quando o pastor Gilson deu a notícia de que teria que entrar num tratamento, eu disse para o pastor: Senhor, orando pela sua vida, meu pastor, essa foi a palavra que Deus me deu. Fica tranquilo, vai se tratar, porque nós vamos lutar a batalha. Essa igreja vai lutar a batalha enquanto você estiver em tratamento, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos soltar. A gente não quer que essa lâmpada se apague, então vai lá firme e se cuidar, que a gente cuida da obra do Senhor. Foi isso que aqueles homens disseram, mas continua a história e diz: e aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era... Continua. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Jaare-Oregim, o Belamita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste, como um órgão de tecelão. Continua. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pelas mãos de Davi, e pela mão dos seus servos, porque é assim que se fabrica valentes. Começamos nossa história com homens fugindo de um gigante, terminamos essa história com um exército de valentes, matadores de gigantes. E eu queria perguntar para você, glórias a Deus, glórias a Deus. E eu gostaria de saber, nessa noite, queridos, onde estão os matadores de gigantes? 2025 vai ser difícil, gigantes vão se levantar, não me importo. Eu estou no meio de valentes, matadores de gigantes, e nós vamos enfrentar juntos, e a palavra do Senhor permanecerá, e muitas vidas vão ser salvas, para a honra e glória do nome do Senhor. Se há um matador de gigantes aqui, fique em pé. Pastor, ainda não sou, mas estou me alistando. Fique em pé também, em nome do Senhor. Vamos adorar, em nome do Senhor Jesus. Não seremos abalados. A palavra do Senhor diz que nós não somos movidos por circunstâncias, nós não somos movidos por aquilo que o olho pode ver, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem subiu ao coração do homem. Estas são as coisas que Deus preparou para revelar para você, e eu creio em nome do Senhor. Pode vir o que for, o Senhor te fortalecerá. Ele adestra a sua mão para a peleja. O Senhor é a tua destra, a tua mão direita. Ele te fortalece, você entrará e sairá. A palavra do Senhor me garante isso. É muito grande a dificuldade. Olho, elevo os meus olhos para os montes. Você sabe, fala comigo. De onde me virá o socorro? O meu socorro, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará e não dormirá o guarda de Israel. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Adore ao Senhor em nome de Jesus.